Queridos alunos, é um prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio e nesse módulo de aula nós vamos trabalhar com a parte de arquivologia. Beleza? Bom, arquivologia é um assunto extremamente importante, é um assunto que é muito cobrado em concurso público e é um assunto que não é um assunto difícil, é um assunto que você não vai ter dificuldade. Então, na realidade, a gente vai tratar de arquivos, das características dos arquivos, do ciclo vital dos arquivos, né? E vamos tratar de arquivística, que são técnicas de arquivamento. Beleza? A gente começa o nosso curso agora definindo o que é um arquivo. Beleza? Acompanhe comigo na tela aí. Ó. O que é um arquivo? É um conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Fecha aqui em mim, ó. Primeira característica do arquivo, independentemente do suporte. Nós vamos aprender que suporte é um meio físico pela qual a informação está inserida. E essa informação inserida no suporte, ela dá origem a um documento. Eu vou dar um exemplo para você. O suporte mais comum, não é o único suporte, mas o mais comum é o suporte papel. Quando você tem informações no suporte papel, você tem um documento. Claro que você pode ter informação num pendrive, num HD, ou seja, você também pode ter informações em arquivos e em formatos digitais. Então, o arquivo independe do suporte, mas tem algumas coisas interessantes. Os arquivos são aqueles conjuntos documentais que são acumulados no decorrer do tempo pelas pessoas físicas ou jurídicas. Eu, pessoa física, eu também tenho meu arquivo pessoal. Você, que é aluno, também tem o seu arquivo pessoal. Lá consta os seus documentos, os seus certificados, o seu histórico escolar, os seus documentos pessoais e também as empresas, as pessoas jurídicas, que também vão acumulando documentos de acordo com as suas atividades. Pode ser uma entidade, pessoa jurídica pública, do governo, ou pode ser privada. Todo mundo vai ter arquivo, que é justamente esse conjunto documental. E esse conjunto documental vai independer do suporte. Beleza? Dentro desse contexto, tem mais um outro conceito importante para a gente aí. Ó. Acompanhe comigo aí. Ó. O conjunto de atas, reuniões de diretoria, o conjunto de projetos de pesquisa, o conjunto de relatório de atividades, mais os conjuntos de prontuários médicos, o conjunto de boletim de notas, o conjunto de fotografias e etc., constitui um arquivo de uma unidade, por exemplo, e deve, naturalmente, refletir as suas atividades. Fecha aqui, ó. Se você tem um arquivo de uma escola, significa dizer que ela vai refletir a atividade da escola. O que significa dizer? Os documentos que são produzidos pela escola. Se você tem, por exemplo, um arquivo hospitalar de um hospital, significa dizer que esse arquivo está diretamente ligado às atividades do hospital. Assim também serve, por exemplo, os arquivos de engenharia. São documentos que estão diretamente relacionados com a empresa de engenharia. Então, o arquivo ele está ligado à atividade da organização, à atividade administrativa da empresa, que foi a produtora daquele documento. Beleza? Arquivo é importante? Com certeza. Nós vamos aprender que o arquivo ele tem, primeiramente, né, uma função administrativa, que tem a ver com a atividade da organização da empresa, e ele pode chegar a ter também um valor histórico. Daqui a pouco a gente vai ver isso, quando a gente for falar mais na frente da teoria das 3 idades, ou do ciclo vital dos documentos. Mas daqui a pouquinho é um assunto que a gente vai abordar. Beleza? Dentro dessa ótica, acompanhe comigo na tela o seguinte. Arquivo, um outro conceito, conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, produzidos e recebidos por uma organização, produzidos e recebidos por uma firma, por uma pessoa jurídica, no decorrer das suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores
para efeitos futuros. Veja aqui, ó, o arquivo, ele vai ser guardado, ele vai ser arquivado por quem trabalha na organização, por quem trabalha na empresa e também por aquele que vai suceder, né? O arquivo, fora a parte administrativa, ele representa a memória da empresa, ele representa a memória da organização. Tudo bem? Significa dizer que se um arquivo ele é acumulado, porque você está acumulando documentos, em determinado momento, num futuro mais próximo ou não, você vai precisar, você vai necessitar de alguma forma desses arquivos. Beleza? Esses arquivos que são acumulados no decorrer da atividade de uma empresa, de uma firma, de uma organização, de uma pessoa jurídica, pública ou privada, ou de uma pessoa física, independentemente das suas atividades. Beleza? Dentro desse contexto, termos derivados da palavra arquivo. O que significa dizer? São palavrinhas que são derivadas de arquivo e cada palavrinha dessa aí tem um contexto interessante. A palavra arquivonomia significa um conjunto de determinações e conhecimento para instalar, organizar e administrar os arquivos. É, por assim dizer, a visão de cima para baixo. Fecha aqui em mim, ó. Geralmente, quem tem essa visão de cima para baixo é o arquivista, aquele que fez um curso universitário superior. Ele detém todo o conhecimento necessário para instalar, né, para você separar um local na empresa adequado e daí você instalar, ver as instalações físicas, os critérios de instalação, ver o local adequado, a umidade, a temperatura, a incidência do sol e todos os dados necessários de cima para baixo para você instalar um arquivo numa organização. Beleza? Isso tem a ver com arquivonomia. Agora, volta lá. Aqui que é a arquivologia? É um termo usado não só no sentido de arquivonomia, ou seja, não só no sentido de instalar, organizar e administrar arquivo, mas também como definir estudos sobre os arquivos da antiguidade. Fecha aqui em mim. Então, a arquivologia tem a ver com arquivonomia, tem a ver com conhecimentos e ações necessárias para você instalar e gerir um arquivo. E, além disso, a palavra arquivologia também está relacionada com um termo da antiguidade. Os documentos que a gente vai juntando com o passar do tempo, que tem a ver com a nossa atividade, vão sendo juntados e esses documentos também vão fazer parte do estudo da arquivologia. Por outro lado, nós temos um outro termo bastante interessante, que é a arquivística. Volta lá. O que seria arquivística, professor? É a técnica de organizar os arquivos, classificar os arquivos, guardar os arquivos, seja corrente, intermediário ou permanente, conservar e localizar documentos. É uma técnica para isso. Os documentos, quando desejados. Fecha aqui em mim, ó. Quem trabalha com a arquivística, claro, se for alguém formado em arquivologia, detentor de um curso superior, melhor. Mas mesmo que seja um técnico em arquivo ou alguém preparado da área administrativa, ou você que prestou um concurso público, você pode desenvolver essa atividade de arquivística. O que significa dizer? O arquivo já está instalado, você vai ter uma técnica adequada, um método adequado para você gerir os arquivos, para você conservar, para você localizar os arquivos, para você guardar, ou seja, para você arquivar e assim sucessivamente. Fazendo uma comparação didática, a arquivonomia está para o bacharel em arquivologia, como a arquivística está para o técnico em arquivo, ou o próprio técnico administrativo. Eu vou fazer concurso. Exemplo, vou fazer o concurso da Anatel. Se eu vou fazer o concurso da Anatel, para a área administrativa, eu preciso ter algum conhecimento de arquivo. Porque as pessoas que trabalham na área administrativa, dentro da Anatel ou de qualquer outro órgão público, da Polícia Federal ou da ANTAC, não importa, né? Ou no Tribunal de Justiça, né? Ou seja, a pessoa que vai fazer concurso na área administrativa, ela pode ser lotada em várias áreas do concurso, em várias áreas dentro do órgão público. Se ela pode ser lotada em várias áreas, na gestão de materiais, na parte do atendimento ao público, e também ela pode ser lotada
no arquivo, nesse local físico onde são guardados, reunidos e arquivados os documentos. Significa dizer que se eu tiver um conhecimento razoável em arquivologia, eu posso desenvolver bem as técnicas e posso desenvolver bem a atividade ligada à arquivística. Beleza? Tranquilo? Deu para entender esses três conceitos? Lembrando que esses três conceitos são conceitos que estão relacionados com a arquivologia. Beleza? Bom, feito isto, vamos avançar mais um pouquinho. Finalidades do arquivo. O arquivo tem várias finalidades. Primeira finalidade, guarda dos documentos que circulam na instituição, utilizando para isso técnicas que permitam um arquivamento ordenado e eficiente. Ou seja, técnicas de arquivística. Eu vou guardar os documentos, sim, que circulam na empresa. E um detalhe interessante, ó, fecha aqui, esse arquivamento tem que ser ordenado. Por que esse arquivamento tem que ser ordenado? Porque a qualquer momento, ou hoje mesmo, no futuro mais próximo, ou no futuro mais distante, talvez eu vá necessitar de ter acesso a esse documento. Se eu preciso ter acesso a esse documento, se eu preciso acessar este documento, significa dizer que ele tem que estar disponível. Existe a necessidade desse documento estar disponível, da disponibilidade desse documento, para que eu possa acessá-lo quando eu quiser, a qualquer momento. Beleza? Tranquilo? Segunda finalidade do arquivo, fecha lá para você acompanhar aí, ó. Garantir a preservação dos documentos. Documento é importante? É. Ele existe? Sim. E ele deve ser conservado, preservado. Ou seja, eu preciso de formas adequadas de acondicionamento. Formas adequadas considerando a temperatura. A gente vai ver que a temperatura tem uma temperatura padrão. A questão da umidade. A gente vai ver que o excesso de umidade também é prejudicial aos documentos. E demais aspectos que possam danificar os mesmos. Que possam danificar os documentos. Fecha aqui em mim, ó. Eu preciso garantir a preservação dos documentos. Documento tem que ser preservado. Vai ter uma parte do meu curso, lá na frente, que eu vou falar de preservação. Eu vou falar do que eu preciso para preservar documento. Aí tem a questão da poeira, incidência de calor, umidade. Isso faz parte daquele conhecimento de cima para baixo para instalar o arquivo. Isso faz parte da arquivonomia, que é aquele termo derivado da arquivologia. Beleza? Volta lá. Para que eu preciso ter um arquivo, professor? Para atender a consultas. Ou seja, desarquivamento de documentos pelos diversos setores da organização. Para quê? Para atender rapidamente a demanda pelas informações ali depositadas. Fecha aqui, ó. Queridos, o documento, independentemente de ter um valor administrativo, que a gente vai estudar, e ser muito acessado, ou ter um valor histórico, ou seja, não ser tanto acessado, é um documento que em algum momento eu vou precisar de ter acesso. O que significa dizer? Em algum momento ele precisa ser desarquivado. Daí a necessidade de se utilizar uma técnica adequada de arquivamento para que a informação constante do documento esteja disponível. Ou seja um documento que dá para você acessar com facilidade, que dá para você localizar com facilidade e, o mais importante, você tenha acesso à informação. Beleza? Porque o documento, ele contém informação. Porque toda informação que está inserida em um suporte, ela se transforma em um documento. Lembrando, mais uma vez, que quando a gente fala de arquivo, a gente tenta associar, está até na figura aí, com arquivo de papel. Lembrando que agora no século XXI, 2014, não só 2014, né, já há alguns anos, existe uma tendência natural para as pessoas físicas e principalmente as pessoas jurídicas de formar arquivos em formato digital. A digitalização de documentos e os documentos em formato digital são cada vez mais comuns, são cada vez mais utilizados. Essa é uma grande realidade. Então, se eu também tenho esses documentos em outro formato, esse outro formato também há de ser considerado no que diz respeito à parte de arquivo. Beleza? Tranquilo? Está dando para entender?
matéria fácil, matéria que não tem dificuldade, matéria que você não vai ter nenhuma dificuldade na hora de fazer a sua prova. Beleza? Conceitos importantes também sobre arquivo. Primeiro conceito, informação arquivística. A interpretação das informações registradas depende da relação das mesmas com o contexto da sua produção. Fecha aqui, ó. Todo documento tem uma informação. Essa informação depende do contexto da sua produção. Por exemplo, um arquivo de uma escola. Ele foi concebido numa escola. Significa dizer que a informação arquivística que contém nele é alguma coisa relacionada com uma atividade escolar. Você pega um prontuário médico de um paciente que está sendo acompanhado num consultório médico. A informação arquivística daquele documento, ela está diretamente relacionada com aquele contexto de produção, que é justamente o consultório do médico. Isso é informação arquivística. O que significa dizer? Toda informação arquivística está diretamente relacionada com o contexto da sua produção. Por exemplo, você está assistindo o meu curso agora. Você está recebendo um material em PDF. Esse material em PDF é um arquivo. Esse material em PDF é para você acompanhar a minha aula. Esse arquivo e essa informação arquivística do seu material em PDF está diretamente relacionado com o contexto da produção, que é a produção da aula, a aula falando de arquivo. Outro conceito importante, volta lá, é a questão da comunicação. O que é isso? É o ato ou efeito de transmitir fisicamente de um ponto a outro, de um indivíduo a outro, a informação contida num documento ou contida num conjunto de documentos. Beleza? Então fecha aqui, ó. O documento, ele leva consigo o quê? Uma informação de um ponto a outro. Seja um documento em formato suporte papel, seja um documento em formato digital. Exemplo bobinho. Quando a gente faz a nossa declaração de imposto de renda, e hoje a gente envia pela internet, a gente está dando uma série de informações e está formalizando um documento. Quando a gente envia esse documento para a Receita Federal, através da internet, o que significa dizer? A informação, né, através da comunicação, está indo de um ponto a outro. Esse ponto a outro pode ser dentro, pode ser fora da empresa, não tem problema nenhum. De uma pessoa física para outra pessoa física. De uma pessoa jurídica para uma pessoa física ou vice-versa. Ou de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Sem problemas. Beleza? Isso, fisicamente, em formato papel, que é um suporte muito usado ainda, né? Ou em formato digital. Porque mesmo em formato digital, nesse tipo de formato, nós também temos um suporte, que é também um suporte bastante utilizado. Então, essa informação, quando vai de um ponto a outro, a gente chama de comunicação. Moral da história, os documentos de arquivo, quando vão de um ponto a outro, eles comunicam. Eles carregam consigo informações. Isso é uma forma de você se comunicar. E a gente está no mundo globalizado. A velocidade de informação e a velocidade de comunicação é muito grande, né? É tudo, ó, né, just in time. É tudo no mesmo momento. É tudo rápido. É tudo agora, nesse momento. Beleza? Bom, feito isto, vamos ver aqui um pedacinho da Lei 8.159/91. Essa lei é uma lei que fala de arquivos. E ela diz o seguinte: consideram-se arquivos, para fins dessa lei, o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter privado e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte de informação ou a natureza dos documentos. Professor, qualquer tipo de suporte não é só suporte papel? Não. Qualquer natureza de documento. Fecha aqui em mim, ó. Então a gente tem arquivo de pessoa física, de pessoa jurídica. Curiosidade. Quando a Polícia Federal ela vai fazer uma diligência na casa de alguém está sendo investigado em um determinado processo,
Primeira coisa que a Polícia Federal faz é recolher o computador da pessoa. Porque no computador da pessoa tem vários documentos. Claro que não são documentos em formato papel. E a própria lei 8.159 de 91 já dizia, independentemente do suporte. Ou seja, não necessariamente no formato papel. Beleza? Então, mais uma vez, existe arquivo de pessoa física, de pessoa jurídica, de entidade pública, entidade privada, e ela está relacionada, não é, com a sua atividade. Ou seja, a natureza do documento está diretamente relacionado à atividade que o produziu, ou seja, à atividade que produziu aquele documento. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Está dando para entender direitinho? Então vamos em frente. Suporte de documentos é o meio físico onde a informação é registrada. Entende-se por suporte qualquer meio utilizado para gravar a informação. Dentre os meios mais utilizados, podemos destacar papel, disquete, disco rígido, o CD, o DVD, o pendrive, o cartão de memória e mesmo até uma fita de vídeo, uma fita VHS. Todos esses são tipos de suporte. Qual o suporte mais tradicional? É o papel. Tudo bem? Agora tem um detalhe bastante interessante. Chega aqui em mim, ó. Se eu tenho uma informação e essa informação ela não está inserida num suporte, essa informação não chega a ser um documento. Significa dizer que ela não vai formar arquivo. Exemplo, fiquei sabendo que vai sair o edital do concurso da Polícia Federal. Nessa data de hoje, já saiu o edital? Não saiu. Então, por enquanto, é apenas uma informação. Aí o que acontece? Essa informação, ela é inserida no suporte. Pode ser um suporte papel ou pode ser um outro formato, como um formato digital, um diário oficial digital. Se essa informação está inserida em um suporte, significa dizer que ela se transformou em um documento. Moral da história, o que é um documento? Um documento é uma informação inserida em um suporte. Num suporte papel ou qualquer outro tipo de suporte, um suporte digital, ou uma fita VHS, e assim sucessivamente. Professor, se a informação não estiver inserida em um suporte, ela chega a ser um documento? Não chega a ser um documento. Aí veja, com o passar do tempo, o que um órgão vai fazendo? Uma pessoa jurídica, uma pessoa física vai fazendo? Ele vai acumulando documentos. Vários documentos. E a partir desses documentos, ele forma um arquivo. Então, o que é um arquivo na realidade? Um arquivo é a junção de vários documentos. Esses documentos são aqueles oriundos de informação inserida em um suporte. Lembrando, mais uma vez, o papel ainda é o suporte mais usado, mas a gente está substituindo isso por formatos digitais. O próprio Poder Judiciário hoje, como exemplo, está digitalizando os documentos, formando documentos em formato digital. E, às vezes, você está numa instância da justiça e, quando você entra com recurso para uma outra instância, o documento já vai pela internet, já vai em formato digital. Isso é muito comum hoje nas varas da justiça do nosso país. Beleza? Então, o suporte é uma coisa importante? Importantíssimo. Volta lá. Acompanhe comigo aqui, ó, que coisa interessante. Qual a função básica do arquivo? Tornar disponível a informação. Tornar a informação disponível é. Finalidade básica do arquivo é. Significa dizer que a qualquer momento ele pode ser consultado. Ou seja, tornar disponível a informação contida no acervo documental sob sua guarda. Olha que legal. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu preciso ter um arquivo
Eu preciso ter um arquivo organizado, porque a qualquer momento eu vou precisar de trazer as informações disponíveis. Chega aqui. Você tem uma figura onde você tem um arquivo. Arquivo em formato papel. Né? Já falei para você que está sendo substituído, mas ainda é muito usado. O que significa dizer? Esses documentos foram acumulados, estão no suporte papel, então logo são documentos. A qualquer momento, eu posso acessar esse arquivo. Significa dizer que a informação que consta nesse arquivo, que é formado de documentos, tem que estar disponível a qualquer momento. Por isso que é importante você ter um arquivo organizado. Por isso que é importante a arquivística. Porque a partir da arquivística, nós trabalhamos com as técnicas adequadas para lidar com o arquivo, para guardar, para conservar e, o mais importante, para localizar e localizar com uma certa eficiência toda vez que eu necessitar daquela informação, toda vez que aquela informação for importante para mim. Beleza? Tranquilo? Voltando lá, olha que coisa interessante. O que é uma informação? É uma ideia. O que é uma informação? É um conhecimento. A noção, ideia ou mensagem contida no documento. A informação, em sua origem, aparece como ideia de alguém e se transformará em documento no momento que for registrada em um suporte. Beleza? Fecha aqui, ó. Eu falei para você, a informação só vira documento quando for inserida em um suporte. Se ela não for inserida em um suporte, significa dizer que ela ainda não é um documento. Vamos supor que eu sou um músico, que não é verdade, e veio uma inspiração na minha cabeça e eu escrevi a letra de uma música. Aliás, eu não escrevi, está só na minha cabeça. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Vamos supor, né? Estou pegando um pedaço da música que quiser disso. Mas vamos supor que seja verdade. Se está na minha cabeça e eu não registrei ainda, seja no formato digital, seja no papel, significa dizer que é apenas uma informação. Ela vai virar documento e vai ficar documentada num papel, ou vai ficar documentada no computador, no formato digital, a partir do momento que ela foi inserida em um suporte. Ou seja, informação inserida em suporte dá origem a documento. Se ela não está inserida em um suporte, significa dizer que ela não é documento, ela é apenas informação. Tudo bem? Dentro desse contexto, acompanhe comigo aqui, ó. Finalidades básicas dos arquivos. Principal finalidade dos arquivos é servir à administração. Significa dizer que tem alguma atividade administrativa que está relacionada com o arquivo. Constituindo-se com o decorrer do tempo em base de conhecimento para a história. Essa é a função secundária. Fechando aqui em mim, nós vamos aprender o ciclo vital dos documentos, que seria a teoria das 3 idades. E nós vamos aprender que, em regra, todo documento nasce com valor administrativo. E esse documento pode chegar a ter valor histórico. Pode chegar a ter valor histórico. Outra coisa, eu citei ali a Marilena Paz. A Marilena Paz é a autora de referência no que diz respeito à arquivologia. Quem vai fazer concurso, geralmente as bancas trazem as questões do livro da Marilena Paz. Professor, vou fazer um concurso agora. Por exemplo, vou fazer a Anatel. Necessariamente, eu preciso comprar o livro da Marilena? Não é necessário. Com a nossa aula, com as questões, né, e com provas que você também vai baixar, já é mais do que suficiente. Não há necessidade de você comprar livro. Mas se você quiser se aprofundar, compre o livro dela, que indiscutivelmente é o melhor livro do mercado. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua.